Você já ouviu alguém falando que tem ovários policísticos? Ou é você que tem ovários policísticos? Se isso é uma verdade, então assista esse vídeo porque a gente tem muita coisa para falar para vocês. E aproveita, dá um like, compartilha, né? E se inscreve no nosso canal. Vamos lá? Eu sou Gilca Paiva, sou ginecologista e Gíulia, minha filha, que também é ginecologista, vai trazer muito desse assunto para vocês. Pois é, gente, vamos começar a conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos, que a gente chama de SOP, para facilitar. Essa síndrome, para começar, a gente precisa entender que não é um diagnóstico que faz um ultrassom e você já sai com esse carimbo na testa, que tem síndrome dos ovários policísticos. Principalmente mulheres jovens que vão fazer ultrassom sem queixa nenhuma. E aí é visto um ovário maior, com vários folículos, e hoje colocam até a nomenclatura polifolicular, mas ainda usam micropolicísticos. E a mulher sai com o rótulo, como você bem disse, Júlia, o rótulo de eu tenho ovários policísticos. Na verdade, a gente precisa entender que os ovários policísticos fazem parte da síndrome dos ovários policísticos, mas é apenas um dos critérios, É aquela história, é a farinha, mas eu preciso do fermento, do ovo, Ter só os ovários policísticos ao ultrassom não diz que você tem síndrome dos ovários policísticos. É preciso avaliar outros critérios, outros sintomas para te colocar nessa síndrome. E outra coisa importante é essa questão da idade. Uma menina jovem, adolescente, ela nem pode usar ultrassom para esses critérios, porque nessa fase é muito comum ter esses ovários policísticos apenas porque o ovário está aprendendo a receber o comando do cérebro. Não tem nada a ver com a síndrome dos ovários policísticos. Então, se você viu isso no ultrassom, procure um ginecologista para investigar se realmente essa síndrome é o seu caso, Então, ultrassom é apenas um dos critérios, não fechamos ainda. Um outro critério importante que aí você pode botar nessa conta, se por um acaso foi visto que existem vários folículos, mas não com aspecto só de folículo, mas de policistos no seu ovário. Os ovários são aumentados de volume. Uma outra coisa que é muito importante e muito comum na síndrome dos ovários policísticos é a irregularidade menstrual. Em geral, essas mulheres elas passam meses sem menstruar e às vezes, quando menstruam, passam um longo tempo sangrando. Um fluxo muito intenso, que fica mais reduzido, que aumenta novamente, quando acha que está acabando, volta novamente e depois passa 2, 3 meses sem menstruar. Então, alerta, porque esse é um dos motivos para se investigar o seu ovário. Esse é o segundo critério quando a gente fala dessa SOP, da síndrome dos ovários policísticos, que é a irregularidade menstrual com longos períodos sem menstruar, consequentemente sem ovular, o que a gente chama de anovulação crônica. Mas existe também um terceiro critério que essas mulheres podem ter, que tem relação com os androgênios, que são excesso principalmente de pelos no corpo, Se você nota esse excesso de pelos no corpo, ou então foi detectado nos exames de sangue um aumento desses androgênios, parece que você tem realmente essa síndrome dos ovários policísticos. A gente precisa de 2 dos 3 critérios, Irregularidade menstrual, alteração no ultrassom e excesso desses androgênios. Esses androgênios também se refletem não só com um aumento de pelos, mas acne, Um excesso de acne, oleosidade da pele, queda de cabelos. Exatamente. Mas assim, só porque a mulher tem um pouco mais de pelo, ela tem outras áreas do corpo que normalmente não tem pelos na mulher e ela tem, é um alerta, como região intermamária, no abdômen, e isso é um alerta, mas às vezes você tem uma história familiar, as mulheres da sua família são assim, isso, só os pelos também não rotula como síndrome do ovário policístico. A gente tá pegando vários sintomas de outras coisas que podem ser isolados, mas que juntando fazem pensar em síndrome do ovário policístico. Mas olha só, Júlia, isso é uma coisa muito comum nas mulheres jovens, nessa fase da mulher adulta, da adolescente, ter acne, ter a pele mais oleosa. Então, e também quando vai fazer um exame de ultrassom, os ovários são maiores, os vários folículos podem confundir com os microcistos. Então, hoje as evidências têm sugerido que rotular, dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, a mulher precisa ter pelo menos 8 anos
já de menstruações. Exatamente. Né? Por aquela história, né? No começo o ovário está aprendendo ainda, ele pode parecer um ovário policístico, mas não ser isso. Minha síndrome dos ovários policísticos curou quando eu fiquei mais velha. Na verdade, provavelmente ela nem tinha, né, essa síndrome. E por quê? A gente tá se preocupando tanto em você ter esse cuidado de não se rotular como síndrome do ovário policístico. Porque a partir do momento que, de fato, a síndrome do ovário policístico existe, aí sim, aí existe uma questão muito mais além do que os ovários, né? É uma questão metabólica, é uma questão de genética hereditária e que se reflete na sua fertilidade e no seu planejamento familiar. Há algum tempo se dizia, síndrome do ovário policístico, então você não vai engravidar. E de repente as mulheres se surpreendiam grávidas. Com certeza, vocês vão escutar várias histórias dessas. Pessoas que não usavam nenhum método contraceptivo porque tinham síndrome dos ovários policísticos e não engravidavam e no primeiro mês, né, já apareciam grávidas, então, principalmente as mais jovens. Para elas, por que isso, né? Na verdade, o ovário da síndrome do ovário policístico é um ovário mais preguiçoso. Então, nem essa questão de ela não ovular todos os meses, realmente no mês em que a mulher não ovular, ela não tem essa chance de engravidar. Mas ela ovula. Ela demora um pouco mais, mas acaba ovulando. E numa ovulação dessa, que muitas vezes a mulher não sabe o ciclo menstrual dela, não tem nem como fazer qualquer controle, né? Ela acaba engravidando. Então, por isso que a gente fala que a mulher com síndrome dos ovários policísticos que não quer engravidar, precisa sim de algum método contraceptivo para proteger isso. Mas quando ela quer engravidar, às vezes ela precisa de ajuda. Esse ovário preguiçoso precisa de algum estímulo para que a gente consiga regularizar essa ovulação, né? É tranquilo, esse estímulo existe e é uma coisa assim, acessível e fácil de fazer, não é? Então, a questão se há dificuldades com a regularidade da menstruação, você não precisa se expor a uma gravidez não planejada. Então a gente a mulher que de fato tem a síndrome do ovário policístico, a gente tem que ver qual é o momento dela. É o momento que ela quer ter filhos? Então vamos ajudar a regular essa ovulação. É um momento que a mulher não quer ter filhos? Então vamos oferecer uma contracepção segura e que hoje em dia essa contracepção até ajuda nos outros efeitos que existem na síndrome do ovário policístico, como acne, né? Como irregularidade menstrual. Então fechado esse diagnóstico, a ginecologia está preparada para dar o apoio à mulher nas diferentes fases da vida em que ela estiver vivendo sua sexualidade ou sua vida reprodutiva. Com certeza, né? Quando a gente tem realmente esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, a gente precisa entender que é uma doença que não tem cura. É a doença endócrina mais comum da mulher, mas a gente não tem uma cura, a gente tem um controle. E o mais importante hoje em dia, quando a gente fala de controle da síndrome dos ovários policísticos, é a mudança dos hábitos de vida, né? E isso é o que mais tem efeito hoje em dia e a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Tem uma coisa hoje que a gente vê, quando alguém quer impactar, aí faz anticoncepcional, não cura SOP, não cura ovário policístico, né? Não caia nessa história. Na verdade, o anticoncepcional vai te dar uma segurança contraceptiva, vai te controlar os efeitos dos androgênios, como acne, excesso de pelos e tal. Além disso, vai também evitar o hiperestímulo no seu ovário e vai diminuir o tamanho dele, vai diminuir os cistos. Mas, a partir do momento que você suspender, tudo isso vai voltar. Porém, enquanto você estiver sem querer engravidar e ter um controle da sua menstruação, os anticoncepcionais estão agindo e aí você vai tomar as outras medidas sim, porque de novo, a gente falou, é uma síndrome metabólica, as mulheres elas têm uma resistência insulínica, então o metabolismo do açúcar é diferente, então a mulher precisa aprender a ter bons hábitos alimentares, fazer atividade física, dormir bem sim. E tentar não ser estressada, né? Porque tudo isso afeta no controle da doença. E no controle do peso, porque manter-se num peso adequado também é um bom controle para a síndrome do ovário policístico. Tanto é que as mulheres com obesidade mórbida, em geral, elas têm a síndrome do ovário policístico e têm dificuldades contraceptivas ou reprodutivas. E após
fazer uma cirurgia bariátrica, elas muitas vezes se surpreendem com a gravidez não planejada. Por quê? Porque perdeu peso e resolveu a síndrome que ela tinha. Isso é informação muito importante. A gente tem estudos que mostram que se você perder 5% do peso corporal, nem precisa uma bariátrica ou então uma perda tão importante, apenas 5%, muitas mulheres voltam a regular a menstruação, a ciclar todos os meses, né? Então, essa questão do peso é muito importante a gente trabalhar nessas mulheres. Então, deixa eu resumir aqui para o recadinho que a gente quer dar para vocês. Primeiro, veja se de fato você tem a síndrome dos ovários policísticos ou foi só um achado em uma mulher jovem, um ovário ativo. Segundo, se tem a síndrome do ovário policístico, veja o que você quer da sua capacidade reprodutiva, para poder ser ajudada e não ser surpreendida e ter dissabores por isso. E terceiro, construa bons hábitos de alimentação, de atividade física, de sono, de qualidade de vida, mas também controlando o seu peso. Ter um bom controle, manter-se no peso adequado é fundamental. Então, Júlia, o que é que a gente poderia dizer mais? O que eu poderia dizer a mais nisso é que essa questão de que anticoncepcional não pode ser usado para mulheres com SOP não é bem assim. Eu acho que a gente podia falar em outro vídeo especificamente, mas o alerta é que a gente pode usar muitas vezes como uma forma de contracepção que tem benefícios adicionais em melhorar a pele, em regular o ciclo menstrual, que pode ser usado, né? Mas pode ter outras formas de contracepção para essas mulheres, mas não joga ele no lixo não, né? O anticoncepcional é um recurso sim que a gente tem para essas mulheres, mas vamos deixar para outro vídeo, que senão a gente se empolga aqui, né? E confirme esse diagnóstico. Se você teve na vida da infância, não carregue esse rótulo na testa, essa certeza, porque muitas mulheres diagnósticas com síndrome dos ovários policísticos não têm essa síndrome, tá? É preciso confirmar corretamente esse diagnóstico. Então, vai lá, confere isso e se inscreve no nosso canal para estar aqui compartilhando essas informações com vocês e com quem vocês queiram. Compartilha, dá um like. Ativa também as notificações, toda quarta-noite a gente tem vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau.